estava na tarefa dela de ajudar a proteger o prédio do Congresso diante daquela iminente invasão. E sabe-se lá o que viria depois, e soube-se porque se viu. E aí ela foi jogada de uma altura de 3 metros, ela e um colega, pelos golpistas que estavam lá, e acabaram agredidos pelos manifestantes. E não se fala dessa cabo. Essa é uma heroína dessa história toda. Tanto heroína que ela recebeu do governo do Distrito Federal promoção por atos de bravura. Talvez fosse uma boa contraposição a fazer na hora em que se fala tanto da Débora, a moça do batom inocente. Agora, vamos... A gente tem um vídeo da Débora, A gente tem um vídeo da Débora, né, Camila? Se a gente tiver, é a hora de soltar. A Débora tentando... Tem ela falando, lamentando, enfim, a situação que está vivendo. Vamos ver. E aí você reage, no Blasão, a esse vídeo da Débora. Eu não Vamos ver se você vai se sensibilizar ainda mais. Financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos... Tem o resto do áudio? Oi, faltou o som? Enfim. Cadê o resto? Faltou o resto do áudio, mas a gente está vendo que ela está indo com essa desculpa, pelo menos, né, de que faltou malícia. Fui lá, escrevi, perdeu o mané, o cara estava escrevendo com uma letra feia, eu só quis ajudar a passar essa mensagem, uma mensagem que só escreve quem sabe o que está acontecendo. Perdeu o mané, perdeu o STF. Mas e aí? Você acha que ela merece essa comoção que está se formando no entorno dela? É tanto brasileiro que é preso, gente. Mãe que é presa porque estava roubando, furtando o supermercado para alimentar a família. A gente vê tanta injustiça acontecer. Essa se enquadra numa dessas injustiças ou está exagerado, na tua opinião? Eu tenho opinião, mas a justiça teve a dela. A dela é de que essa moça não é nada inocente, como parece, de que ela cometeu um crime. O que se discute, ou que está posto em discussão, até porque, veja, a Débora, sem querer ou querendo, ela está virando um mote para o Bolsonaro ficar aí com esse falso, com esse pedido de anistia, clamando por anistia, porque esses coitadinhos que apenas estavam lá, que apenas fizeram uma baderna, ele não chama de golpe, são inocentes, não são maus, então vamos anistiar todo mundo. E Bolsonaro está fazendo isso por quê? Porque ele ama esses inocentes. Bolsonaro está nem aí para eles. Na época da pandemia, o que é que Bolsonaro dizia dos pobres coitados que estavam morrendo? Ou ele oferecia cloroquina, que não funciona, cientificamente não funciona, no caso de uma pandemia como aquela, naquele tipo de pandemia, ou ele dizia, olha, eu não sou coveiro, ou imitava pessoas que pudessem estar morrendo por falta de ar. E aí o Bolsonaro, de repente, cai em si, se emenda, e aí ele agora passa a ter pena dessas pessoas, e passa a pedir uma anistia. Anistia ele quer para ele. Se Bolsonaro largava as pessoas, e sempre largou, porque ele não dava nenhuma importância, passou a largar depois pessoas importantes que estavam no entorno dele, que ele escutava, passou a se separar de pessoas como, por exemplo, a Zambelli, a quem ele culpa pela sua derrota, como se a culpa não fosse dele pela derrota. Quanto mais Bolsonaro preocupado agora com a Débora, conversa, fingimento. Fingimento, Débora sendo usada de bucha de canhão de novo. Primeiro foi usada para atacar o STF, depois foi chamada de invasora pelo Bolsonaro, de arruaceira, de infiltrada, de esquerdista. Agora cabe chamá-la de perseguida, porque na verdade a intenção do Bolsonaro, claro, é uma anistia que sirva para ele. A intenção é tão clara que a gente vai entrar agora nesse assunto.